Boa noite ao público presente, aos colaboradores dessa casa e todos que estão nos acompanhando via as redes sociais. Dando início à sessão ordinária de número 1669, de 27 de maio de 2025, convido o vereador Walter Rocha Lira para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 27 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para ouvir a palavra. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a quem nos acompanha via internet. Nobres vereadores, senhor presidente. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor e adquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Em nome do senhor presidente, quero cumprimentar meus nobres colegas aqui presentes, também me direciono também aos que estão aqui presentes no plenário e também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Chamada de vereadores: Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Andro Rafael de Lara Moraes. Presente. Edmilson Ramos Cabata. Presente. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. Lucas Rané de França Amaral. Presente. Lúcia Maria de Lima Maia. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. Walter Rocha Lira. Presente. Verificando a existência de número legal de presenças, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2025. Só aguardar o término das assinaturas de presença ali, o vereador vai dar sequência. Pode dar sequência, vereador, por gentileza. Projeto de decreto legislativo número 01/2025, de 2 de abril de 2025. Dispõe sobre rejeição das contas do Poder Executivo Municipal de Sete Barras relativa ao exercício de 2021 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Sete Barras, no uso das suas atribuições legais, nos termos da lei orgânica do município e do seu regimento interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2021. Artigo 2º. Com a aprovação do disposto do artigo 1º desse decreto legislativo, fica aprovado o douto parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estampado no processo ETC 7008 989-20-4,
EV 201, relativas ao exercício de 2021. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Sete Barras, 2 de abril de 2025. Lucas Rané de França Amaral, presidente. Felipe Gonçalves da Silva, relator. Walter Rocha Lira, membro. Solicito e passo a palavra ao relator da Comissão de Finanças, vereador Felipe Gonçalves da Silva, pelo prazo de 15 minutos. Apresente suas teses conforme artigo 279. Boa noite a todos. Parecer final. Parecer desfavorável. Parecer que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Sete Barras relativa ao exercício de 2021. TC 708 989 20 e 023 4242 89 23-4. Relatório. Trata-se do parecer final dessa Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, com vista à desaprovação das contas municipais de Sete Barras, relativas ao exercício de 2021, de responsabilidade do ex-prefeito Dean Alves Martins e seu vice-prefeito, Jorge Queoharo Endo, que, nos termos do artigo 275, inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Leis, aprecia e conclui pela desaprovação das contas municipais referente ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, mediante a emissão do parecer técnico pormenorizado, opinou pela desaprovação das contas municipais, fundada no relatório de fiscalização da respeitável UR-12. Importante consignar que, embora o ex-prefeito Dean Alves Martins tenha interposto o pedido de reexame face ao parecer proferido em primeiro grau, na linha do quanto opinado pela ATJ e MPC, o julgamento foi pelo não provimento do reexame e pela manutenção do parecer desfavorável à aprovação das contas municipais relativa ao exercício de 2021, em razão das mais diversas irregularidades e ilicitudes constatadas. No voto, os conselheiros Robertson Marinho, relator, Antônio Roque Cittadini, Cristina de Castro Moraes, Dimas Ramalho, Sidnei Beralto e Marco Aurélio entenderam que o parecer do primeiro grau não merecia qualquer reparo em sede de reexame, pelo não ter o ex-prefeito Dean Alves Martins demonstrado qualquer regularidade capaz de as suas contas aprovadas. Desta feita, transitado em julgado nos autos dos TCs na Corte de Contas, foram remetidas a esta Casa de Leis para julgamento. A síntese é necessária. 2. Fundamento do mérito. Com efeito, o artigo 98, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Sete Barras, disciplina acerca do controle externo da Câmara Municipal de Sete Barras e que será exercido como auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com vista ao acompanhamento das atividades financeiras orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores. Artigo 98. A fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial do município e das suas entidades da administração direta e indireta, quando a legalidade, legitimidade e comunicidade e apreensão das subvenções e renúncia de receitas próprias ou repassadas será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo instituído em lei. Inciso 1º. O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores indiretos, autoguias, fundações e demais responsáveis por bens e valores públicos mantidos pelo Poder Público Municipal.
Já o regimento interno desta Casa de Leis, em seu artigo 275 e seguintes, dispõe acerca do trâmite processual que será submetido a esse procedimento de julgamento. Portanto, intimada a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, tempestivamente passo, na qualidade de relator, a decisão. Com efeito, com bens fiscalizado pormenorizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na gestão do ex-prefeito Dean Alves Martins, no que diz respeito ao exercício de 2021, foi reincidente em ilegalidade, irregularidade e ilicitudes, frente aos anos anteriores da sua própria gestão. Bem como pontuado pela Casa de Contas, o ex-prefeito deixou de pagar mais de R$ 1.171.551,48 de encargos sociais com regularidade. Além do mais, a péssima gestão financeira do exercício de 2021 elevou o déficit financeiro do município em 121,15%, mostrando, segundo dito pelo próprio Tribunal de Contas, ter sido uma gestão descomprometida com os princípios da responsabilidade fiscal. A irresponsabilidade não resvalou tão somente nos cargos sociais e encargos sociais, pelo que se denota da fiscalização de modo ilegal e irresponsável pelo ex-prefeito, realizava contratações diretas, sem qualquer critério de seleção, isto é, por meio de concurso público, processo seletivo ou até mesmo por meio de empresas contratadas. O desacerto era reincidente e o que tornava evidente o desrespeito do então ex-prefeito para com as leis. Não só, importante dizer que, para além da péssima gestão financeira, o então prefeito gastou mais de 8 milhões de reais em dispensa de licitações, isto é, 28,52% das despesas licitáveis foram gastas de modo irregular. O procedimento de compras eram, em sua grande maioria, desprovido de formalidade, orçamentos fidedignos e de procedimentos administrativos idôneos. As compras eram realizadas tão apenas para a emissão de empenhos e notas fiscais, violando não apenas o princípio da vantajosidade, da economicidade e da legalidade, mas a própria Lei Federal número 8.666 de 1993. Portanto, é inadmissível. São muitas as irregularidades apontadas, dentre elas, deteriorização do patrimônio público recém-adquirido, adiantamentos que era autorizado pelo ex-prefeito e ao seu secretário de governo e a sua diretora jurídica, que, segundo noticiado pelo Tribunal de Contas, eram casados e que, se somada às despesas juntos, usufruíram de mais de 10 mil reais dos cofres públicos, com a compra, inclusive, de McLanche Feliz, Batata Kids, Danoninho e muitas despesas de abastecimento em postos de combustível da cidade de Registro. Ainda no que se diz a respeito à gestão financeira, foram identificadas também faturas pagas mediante a emissões de cheques, fato que causa estranheza nos dias de hoje, em que o pagamento de cheques, sobretudo pela administração pública, tornaram-se obsoletos. Muitas foram as irregularidades constatadas que saltam os olhos dessa comissão permanente, que não pode emitir parecer favorável à aprovação de contas, que, para além das irregularidades, e que sequer foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gravidade dos fatos evidentes, vejamos. Inadequações contestadas a partir do IGBM, que impactaram e seguem impactando na efetividade da gestão pública, abertura de créditos e realização de transferência para mais de 8 milhões de reais, resultando financeiro negativo de mais de 4 milhões de reais,
Aumento da dívida de longo prazo em mais de 28,61%. Insuficiência do pagamento dos encargos INSS. Contratações de despesa irregulares na área da saúde. Contratações de pessoas tais como agentes de endemias, motorista, vigias, recepcionista, entre outros, sem qualquer procedimento de seleção ou administrativo. Gasto de mais de 700 mil reais em contratações irregulares de médicos, pagamentos acima do teto municipal, violando a Constituição Federal, além da precariedade de bens móveis e imóveis, pertencente à administração pública. Aplicação abaixo do mínimo da educação, violando o artigo 212 da Constituição Federal. Aplicação do recurso do Fundeb, superior ao montante recebido, evidenciando o descontrole da gestão pública, entre muitas outras regularidades constatadas aqui. A conclusão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi: pedido de reexame, contas anuais, prefeitura reincidentes, desacertos relacionados aos encargos sociais, falta de fidedignidade dos resultados financeiros, piora dos resultados contábeis, contratação direta de médicos na condição de autônomos, conhecido e não provido. A decisão. Pelo exposto dessa relatoria, manifesta-se pela desaprovação das contas municipais relativa ao exercício de 2021, de responsabilidade do ex-prefeito Dean Alves Martins, pelos fatos que o mérito entabulado no relatório de fiscalização da UR12, que dá conta de mais de diversa ilegalidade cometida na gestão pública pelo então ex-prefeito Dean Alves Martins, e com fundamento no parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos TCs 7080, 989-20 e 023-242-989-234, que dá aso à desaprovação por esta Casa de Leis. Recomenda ainda que sejam extraídas as cópias dos autos TCs 7008, 989-20 e 023-242-989-234, para que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão da gravidade dos fatos suscitados. De rigor prosseguimento do efeito dos moldes do regimento interno. 7/, dia 28 de março de 2025. Felipe Gonçalves da Silva, relator. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Senhor, continua? Não. Só terminando. Dando continuidade, passa a palavra ao senhor Dean Alves Martins, prefeito deste município, no exercício de 2021, ou do seu advogado pelo prazo de 15 minutos para sustentação de suas teses. Mais uma vez chamando, passa a palavra ao senhor Dean Alves Martins, prefeito deste município, no exercício de 2021, ou do seu advogado. Só para deixar registrado o chamamento e a ausência dos dois que foram chamados, tá bom? Coloco o decreto em discussão, lembrando que o artigo 231, parágrafo 3º, alínea B, decreta 10 minutos para cada vereador na ordem do dia. Com a palavra o vereador Felipe. Queria aqui deixar a toda a população que nos acompanha pelas redes sociais e ao que estão presentes aqui, essa pilha que está aqui, são 14 volumes de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não é o vereador Felipe que está falando, é o Tribunal de Contas que apontou as inúmeras irregularidades da gestão Dean Alves Martins no ano de 2021. 14 volumes. Eu pontuei alguns que eu queria aqui falar aqui, usar os meus 10 minutos. Referente à saúde, no ano de 2021, os apontamentos aqui alancados foram que, eu vou ler para vocês aqui, EFS Quilombo, foram constatadas as seguintes irregularidades: imóvel depreciado, evidenciando longo período sem reforma, adequações e reparo, banheiro danificado e impróprio para uso, materiais enferrujados, sala sem forração,
materiais estocados em local impróprio, mofo aparente, não há realização de detetização e desratização e limpeza da caixa d'água. EFS onça parda, EFS rural, aqui do centro. Foram constatadas as seguintes irregularidades: imóvel depreciado, evidenciando longo período sem reforma, adequações e reparos, mobília antiga danificada, cozinha com mobília imprópria, parênteses, madeira, vidro quebrado e ausência de telha milimetrada na janela, e materiais estocados em local impróprio. Pronto atendimento. Foram constatadas a seguinte irregularidade: imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma, materiais danificados e enferrujados, medicamentos estocados em contato com o solo, equipamentos sem uso sendo utilizados como cama para servidores, paredes com presença de mofo e sujeira, evidenciando insuficiência de anseio, materiais estocados em local impróprio. Transporte. Secretário Luiz Antônio Fudali, formalizado o termo de verificação dando ciência. Ausência de controle dos serviços de manutenção efetuados. Preenchimentos incorretos de diários de bordo, prejudicando com a sua efetividade. Ausência de controle de aquisição de peças. Utilização nas manutenção dos veículos. Ausência de controle das manutenções realizadas dos veículos. Fica evidenciado, portanto, não somente a acentuada precariedade das instalações, mas a completa ausência do controle sobre o serviço executado, abrangendo as aquisições, armazenamento e utilização de peças adquiridas, assim como dos serviços de manutenções realizados. Educação. Educação. Escola Governador Armando Salles. Imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma. Extintor sem carga. Escola Durval de Castro. Imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma. Móveis antigos danificados. Materiais depositados em local impróprio. Presença de mofo aparentemente na cozinha. Banheiros em péssimas condições. Portas sem fechadura. Vasos sem tampas. Reforma inacabada. Alimentos depositados em contato com o solo. Escola Elvira de Melo. Imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma, banheiros em péssimas condições, quadro escolar danificado, materiais de cozinha depositados em local impróprio com mofo, aparentemente. Pintando 7, imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma, móveis antigos danificados, diversos materiais depositados em local impróprio, presença de mofo aparente, banheiros em péssimas condições, salas superlotadas de criança, cozinha com materiais impróprios, merendeiras sem uniformes adequados, alimento depositado em contato com o solo e presença de animais no local de refeição. Tempo feliz, foram constatadas a seguinte irregularidade: imóvel depreciado evidenciando longo período sem reforma, presença de mofo aparentemente na cozinha, cozinha com materiais impróprios, enferrujados e mofados, alimentos depositados em contato com o solo. Ao vereador Albertino de Souza, materiais depositados em local impróprio, alta presença de mofo aparentemente apresente sério risco à saúde das crianças, banheiros em péssimas condições, infiltrações aparentemente. Carlos Rodrigues, presença de mofo aparentemente na cozinha, banheiro em péssimas condições, merendeira sem uniforme adequado, quadra esportiva em péssimas condições, vidro quebrado, material depositado em local impróprio. Secretária responsável pela educação, Tânia Florencio Fudali. Depósito central de merenda. Constatada a seguinte irregularidade: diversos itens armazenados em contato direto com o solo, onde ficava depositado as merendas que eram distribuídas nas escolas. Planejamento. Contratação de pessoas por tempo, pessoal por tempo indeterminado. Contratação de médicos autônomos, inclusive, senhores e a todos que nos assistem, nesse ano aqui, 2021, foi constatado pelo Tribunal de Contas que o médico aqui em Sete Barras, ele recebia R$ 38.450, e o salário do prefeito na época era 12 mil, uma diferença de R$ 26.450, acima do teto. Mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, totalizando
uma diferença de R$ 240.900 pago a mais. Também, fornecedor, apontamento aqui, fornecedor comercial de ferramenta Létida, empresa fantasma, R$ 252,43,95. Constâncio Automotivo, R$ 313.628,24. Aqui. Adiantamentos numéricos, a favor da Secretaria de Governo, o que foi passado aqui no relatório, eu quero voltar aqui e falar para vocês. O adiantamento numérico em favor da Secretaria de Governo e Secretaria de Assuntos Jurídicos estão sendo utilizados em formas, na sua maioria, para custear gastos de combustível em veículos particulares. As descrições das missões oficiais são feitas de forma genérica, que, por exemplo, a ida a São Paulo à Secretaria da Habitação, sem haver documentos que comprovem a presença da participação dos eventos. Outro que merece destaque é o responsável pela secretaria envolvida, o senhor Luiz Carlos Lunardes das Neves e de Sandra Leonardo das Neves. São casados e possuem imóveis residencial em registro. No que se diz a respeito, aqui o tribunal aponta que o secretário de governo, ele abastecia o seu veículo próprio com o empenho da prefeitura. Está aqui. Não é o vereador Felipe que está falando, é constatado aqui no Tribunal de Contas. Totalizando, no que diz a respeito da Secretaria de Assuntos Jurídicos, gasto com alimentação, quando presença também, em maioria, realizado na cidade de Registro. Folhas aqui anexo, o gasto com alimentação evidenciaram irregularidades, como, por exemplo, McDonald's Feliz, Batata Kids e Danoninho, relacionado a baixo abastecimentos durante o exercício, não somente ocorrido na cidade de Registro. Aqui tem a demonstração dos empenhos das notas gasta, paga com dinheiro da população para benefício próprio. Os gastos totalizaram mais de R$ 10.204,32. São passíveis à devolução ante não comprovação do interesse público envolvido. Está aqui. Essas são as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, resumidamente, que está aqui, em soma ao todo, 14 volumes. E eu voto favorável, senhor presidente, é um descaso, é uma falta de respeito e compromisso com o erário público, com o dinheiro da população, porque isso aqui é dinheiro público, né? E o gestor tem que ter, no mínimo, aí uma responsabilidade, no mínimo fiscal, para poder administrar a cidade. Não é apenas maquiar com tinta, como era sido feita, como era fazido, né? Maquiava com tinta, convênios, não era selecionado, não era fechado, enfim. É somente isso, senhor presidente. Continua em discussão. Passaremos para o processo de votação nominal. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo? Senhor presidente, eu sigo o parecer do Tribunal de Contas, favorável. Como vota o vereador Andrew? Favorável. Como vota o vereador Edmilson? Favorável. Como vota a vereadora Fabiana? Favorável. Como vota o vereador Felipe? Favorável. Como vota o vereador Lucas? Senhor presidente, eu voto favorável, fundamentando o meu voto no parecer do Tribunal de Contas, em favor da transparência, em favor da moralidade, respeito ao princípio com a administração pública, visto as inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas no exercício de 2021. Então, meu voto é favorável a esse decreto legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Como vota a vereadora Lúcia? Contra. Como vota o vereador Renan? Contra. Como vota o vereador Walter? Favorável. Aprovado com 7 votos. Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.